A gente vai falar sobre calda de bolo, mas não apenas só falar para vocês aí sem falar um monte de opções de calda, né, gente? Calda de bolo é que nem recheio de bolo. Quanto mais você fuça, mais você procura, mais você encontra opções de calda. Então eu quero aqui falar para vocês a calda que vai dar errado. Aquela calda que se vocês fizerem vai dar ruim, tá? Que pode inclusive diminuir a validade do bolo de vocês, que pode aí estragar o bolo de vocês. Então é bem importante que principalmente vocês estão começando aí a fazer a venda dos bolos, ainda estão iniciando ou querem encantar os clientes de vocês, a calda do bolo ela pode ser tão definitiva a ponto do teu cliente voltar e querer saber que bolo incrível que você entregou para ele, quanto o contrário também, de repente você entregar um bolo e você nunca mais saber do cliente, ele não volta, ele nem quer falar com você, você manda mensagem depois ele não te retorna. Então a calda do bolo é um assunto delicado, ou seja, não pode bobear não, tá? Tem que saber fazer uma calda de bolo que encante e principalmente que seja segura pro teu cliente, tá? Eu vou me apresentar pra vocês, tá, gente? Que de repente vai começando aí o pessoal entrando. O meu nome é Laís Arce, eu sou aqui da Confeitaria Irresistível de Curitiba. Sou professora especializada na cobertura que eu escolhi pra chamar de minha, que são os bolos lindamente decorados com buttercream, aquela massa que encanta, que derrete na boca, aqueles recheios irresistíveis. E eu te ajudo aí a faturar mais de 3 mil reais por mês na cozinha da tua casa com os bolos em buttercream, né? Então não basta só ter um bolo bonito, um bolo perfeito na bancada de vocês se a gente não tiver renda com ele, né? Não vender. Tudo bem se você quiser fazer bolo por hobby, tudo bem que se faça bolo porque você gosta pra família, mas o nosso foco aqui é que você encante os clientes de vocês na primeira garfada. Então eu vou falar pra vocês sobre caldas de bolo, alguns erros que podem acontecer aí na caldinha de bolos. Quanto à calda do bolo, tá, gente? Será que eu posso molhar o meu bolo com uma calda somente com água? Vou fazer só uma... nem chama de calda, né? Pode molhar o bolo só com água? Eu posso molhar o meu bolo com o tal do famoso guaraná? Será que pode? Não pode? Posso molhar o meu bolo numa mistura de água com leite? Posso molhar o bolo só com leite? Vocês me perguntam bastante isso, né? Não sei o que é com leite, mas vamos falar sobre isso. Será que eu tenho que saborizar a calda do meu bolo para todo bolo que eu fizer? Então isso é bem importante que vocês saibam tudo isso para que a gente consiga aí encantar os clientes de vocês através das caldinhas de bolo. O fato é que se vocês não souberem escolher de forma adequada a calda do bolo de vocês, pode ser sim que o cliente de vocês corra, que ele fuja, ele não vai reclamar com vocês, normalmente o cliente vai embora e simplesmente não volta mais. Então a calda sim, ela é responsável por dar aquele toque, além da umidade no bolo, né, um bolo molhadinho que a gente morde e sente todo aquele sabor, mas a calda também é responsável por acrescentar um sabor no bolo de vocês, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, na hora de vocês venderem o bolo de vocês, parte da experiência na hora que o cliente tá provando, vem com a calda do bolo. Vou dar um exemplo rápido aqui pra vocês. O cliente de vocês pediu lá um bolo de chocolate com brigadeiro dois amores. Aí você é a doida das especiarias que nem eu. Faz lá uma calda com especiarias. Você colocou cravo, canela, anis estrelado, você colocou cardamomo, você colocou gengibre, aquela calda super perfumada que eu particularmente adoro. Mas teu cliente pede bolo dois amores e você vai lá e rega o bolo com uma calda dessa. O que vai acontecer? Você puxou demais o sabor do teu bolo e é muito provavelmente que o teu cliente não goste. Ele quer um bolo chocolatudo. Ele quer um bolo de chocolate, um bolo dois amores. Ele quer sentir o sabor do brigadeiro. De repente, se você me carrega nessa calda, já foi motivo para dar errado. Por isso que é importante a gente entender que calda que a gente pode saborizar, com que tipo de bolo, que tipo de massa e a quantidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeira coisa, gente, eu já vou levantar a minha cerejinha aí. Já anota aí se você ainda não pegou papel e caneta na mão. Não invente de usar muitas caldas na cozinha de vocês, tá? Não inventa que você vai ter 5 caldas, 8 caldas, 10 caldas, 3 caldas já é demais na cozinha de vocês, porque vocês vão perder tempo fazendo calda. Se for uma calda à base de açúcar, vocês vão ter que aquecer, esperar esfriar. Se for uma calda aromatizada com especiarias, tem que deixar de um dia pro outro para pegar o sabor. Então não perca, você vai perder tempo tendo muitas opções de calda na cozinha de vocês. Vocês vão perder, consequentemente, dinheiro, vocês vão ficar ali passando tempo, perdendo tempo, ao invés de produzir bolo, ao invés de conversar com os clientes de vocês, ao invés de estar produzindo ali, encantando, né, fazendo o bolo em si, vocês estão perdendo tempo fazendo porque vocês tiveram 3 encomendas de bolo, cada bolo é uma calda. Então não façam isso, não inventem muitas caldas
caldas, eu vou mostrar opções pra vocês, mas tenham caldas coringa, e é isso que eu vou passar pra vocês, tá? Errar aí na calda pode fazer, vou repetir, errar na calda pode fazer com que o cliente compre o seu bolo, prove e nunca mais volte, tá? É por isso que também não adianta fazer várias caldas. Tem uma calda coringa e eu vou mostrar pra vocês agora a diferença entre elas e aonde vocês vão aplicar. Primeiro é uma calda base, depois eu vou fazer ela pra vocês aqui. Anotem, tá? O que é uma calda base? É a calda onde você vai usar uma parte de água e 2 partes de açúcar. Uma parte de água e 2 de açúcar. Então, se você vai fazer 100 ml de água, você vai usar 200 gramas de açúcar. E assim vai. E a gente aquece essa calda mais ou menos até chegar uns 100 graus, ou seja, a hora que a água começar a ferver, essa calda já vai ficar um pouquinho mais grossa, né? Não vai ficar fluida que nem a água pura. E ali você pode saborizar essa calda, tá? Então, isso é uma calda base de açúcar com água. E a saborização que eu mais gosto, vou começar a trazer aqui pra vocês já. Essa calda base de açúcar eu gosto de saborizar com rum, tá? Aqui tem uma garrafa de rum bem simplesinha, eu tenho ela há um tempão já. E uso direto pra fazer caldinha de bolo, porque como um licor de laranja, por exemplo. Então, caldinha de açúcar vocês podem sim saborizar com rum, por exemplo, que vai deixar aquele toquezinho bem suave. Quando o teu cliente for provar o bolo, ele não vai sentir o sabor do álcool, só vai sentir um toquezinho leve, que às vezes ele nem sabe o que é, mas que dá uma elevada no sabor, né? Quando a gente coloca uma bebida, um licor que seja neutro, como rum, ele levanta o sabor da tua massa de bolo, principalmente se for uma massa de chocolate, uma massa de canela, você vai fazer um bolo com doce de leite, um bolo churros, você usa aí o rum para levantar o sabor da tua caldinha. Se você usar aí, vamos dizer, 100 ml de água para 200 de açúcar, é sempre essa proporção, 1 para 2, e você colocar 1 colher de sopa de rum, já tá beleza. Depois que desligou o fogo, você coloca o rum, se você quiser aquele toquezinho do álcool no final. Se você não quiser, se você quiser só o sabor da bebida, você coloca quando ela estiver ainda aquecendo, porque daí evapora o álcool e se mantém o sabor da bebida, tá? Então a primeira dica é a calda base, água com açúcar. Fora o rum, que é o feijão com arroz, tá? Que é essa daqui. Pode ser a marca que vocês encontrarem, uma bebida com valor bem baixo. Imagine, gente, uma garrafona dessa aqui, quanto que não dura se você usar só pra fazer caldinha ou pequenos outros preparos em confeitaria, então vale a pena. Fora o rum, vocês podem utilizar também nessa mesma calda, depois que ela estiver pronta. Vocês podem adicionar aí, por exemplo, usar a pasta saborizada, né? A minha marca preferida, porque eu tenho acesso aqui em Curitiba, é da Fabri. Então eu uso a pasta de baunilha da Fabri, você pode usar também para fazer a caldinha dos bolos de vocês. Pega lá uma colherinha de sobremesa, já é o suficiente. Para essa 1 parte de água e 2 partes de açúcar, né? Então 100 para 200. Fora dele paste, tem outras coisas que você pode saborizar na tua caldinha. Você vai colocar tudo aquecer junto na panela. Com um cravo, uma canelinha, tá? Para fazer um bolo de churros, fica perfeito, maravilhoso. Nossa, aí incrível. Se você tiver um bolo padrão no teu cardápio, teu bolo de churros, é aquele maravilhoso canela, cravo recheado com doce de leite puro, nozes ou qualquer coisa assim, vocês podem deixar essa calda base de açúcar já saborizada com essas especiarias, porque daí combina, aí sim levanta o sabor. Especiarias com a calda base de açúcar ou pasta saborizada no final. Obviamente, se vocês quiserem usar a fava da baunilha, pode também, daí vocês colocam a favinha da baunilha, 1/4 de fava já é o suficiente para a quantidade que eu passei para vocês, e deixa lá junto com a própria vagem para pegar bastante esse sabor aí da calda. Outra combinação que eu gosto bastante de usar para calda de açúcar, essa de açúcar com água, a gente vai fazer uma daqui a pouco, é usar a própria geleia, gente. A gente fez geleia de morango hoje, ó, que lindona, geleinha de morango. E a própria geleia de morango você também pode utilizar na caldinha de bolo de vocês. Então a geleinha de morango, vocês colocam 1 colher de sopa, faz a tua caldinha de açúcar, ó. Eu gosto muito de usar as bisnagas, a gente já vai falar sobre elas. Aí você faz a tua caldinha de açúcar lá e coloca 1 colherinha da geleia de morango. E daí o que acontece com isso? Na hora que você for molhar o teu bolo, uma massa de baunilha, que você vai fazer um creme 4 leites, uma panna cotta de frutas vermelhas, na hora que você vai molhar o teu bolo, você vai dar aquele rosadinho no bolo. Aquela aguinha que vai ficar rosa, vou mostrar aqui pra vocês, ela vai ser absorvida pela massa do teu bolo e vai deixar o teu bolo levemente rosado. Olha que cereja que eu entreguei pra vocês. Vocês pegaram aí, gente? Primeira caldinha que eu falei pra vocês, aí caldinha de açúcar que vocês podem aromatizar aí com o que vocês quiserem. A minha dica, a minha cereja, que seja com rum, fica aquele sabor gostoso, o teu cliente não sabe que é bebida, mas ele levanta o sabor dos recheios e da massa. Você pode usar essa mesma caldinha de açúcar com pasta saborizada, com geleia, tô olhando aqui do lado pra não esquecer nada, com as especiarias, com óleo essencial, esqueci de uma coisa que era saborizar. E cítricos, né, gente? Você quer fazer a tua caldinha de laranja, por exemplo, quer fazer de limão siciliano, de limão cravo,
de mexerica, que é maravilhosa. Já ensinei vocês a fazer caldinha de mexerica com baunilha. Lembram, gente? Faz tempo essa live aí. Qualquer hora eu vou entrar de novo. Quando chegar a época da mexerica, vocês vão me ver muita receita com mexerica aí de novo. Caldinha de raspinha de mexerica, água, açúcar, aquela proporção 1:2. E vocês colocam uma colherinha de pasta saborizada de baunilha. Fica maravilhoso. E deixa lá subir a temperatura até 100, 101 graus e daí vai ficar top. Mas é lógico que você precisa escolher com qual tipo de bolo você vai regar essas caldas. Eu já vou falar pra vocês. Antes disso, eu queria falar pra vocês qual que é a nossa calda de todo dia. A gente tem na geladeira ainda? Sobrou um pouquinho ou não? Ah, usamos tudo já hoje. Qual que é a minha calda coringa que eu uso todo santo dia, que não falta, que é a que a gente usa todo dia, salvo exceções? É a calda onde a gente faz a metade, simples assim, gente. Metade de água, metade de leite condensado. Metade de água, metade de leite condensado, no olho mesmo, dentro da bisnaga, você fecha bem, chacoalha, 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 deixa bem homogêneo. E essa caldinha de água com leite condensado é uma calda neutra, gente. É uma calda que vocês vão utilizar para molhar, se vocês quiserem, qualquer tipo de bolo. Tem alguns bolos, que nem eu falei pra vocês, o bolo de churros, por exemplo, que vai acrescentar muito mais nele se você realmente usar a caldinha de especiarias, né, de canela, principalmente, como eu falei pra vocês. Mas a base de todo dia, gente, água com leite condensado é a tua melhor opção, não tem a menor dúvida. Ela é fácil de fazer, você não precisa aquecer e ela dura na geladeira com tranquilidade uma semana, tá? Deixa lá na geladeira uma semana. A tua calda de açúcar, pelo fato de você ter aquecido e ter uma quantidade muito grande de açúcar, né, uma parte de água para 2 de açúcar, ela dura aí com tranquilidade 1 mês na geladeira, tá? Deixa ela lá 1 mês na geladeira. Só que eu não vejo por que fazer isso, tá, gente? Geladeira com pote, com um potinho, com um tupperware, ocupa muito espaço. Então não deixem na geladeira de vocês um monte de pote com calda, porque não precisa, você faz na hora. Aqui direto, a gente já vira o pote de leite condensado direto aqui, completa com água, chacoalha e já coloca pra fazer o bolo na hora. E a caldinha de açúcar é a mesma coisa, com exceção da de canela, que a gente precisa deixar descansar pra pegar o sabor, a gente faz ali e já usa, tá? Não fica guardando pote de calda na geladeira, porque vocês perdem dinheiro, assim, tá? Você perde espaço, você quer colocar um bolo lá dentro, não tem espaço, aí você reclama, daí você fica estressado, daí você perde tempo na cozinha, então não vale a pena. Outra calda, gente, aí eu já solto uma cereja aí pra vocês, tá? Vocês estão mandando cerejinhos e moranguinhos, tô adorando. Vou soltar uma cereja aí pra vocês. Por que é que vocês não podem usar calda simplesmente juntar água com leite? Ou só leite? Antigamente não tinha, minha avó tinha um bolo que ela fazia que ela molhava só com leite. Ela tirava o leite da geladeira, leite de pacote naquela época ainda, enchia com leite, às vezes até colocava açúcar, pior ainda, e mandava ver no bolo. Por que você não pode utilizar essa calda de água com leite ou somente leite, tá, gente? Gente, o leite, ele azeda com muita facilidade, principalmente se o leite estiver em contato com o açúcar, porque o açúcar em contato com a água do leite, com as gorduras e outras componentes do leite, fermenta, tá? Esse leite fermenta na presença de muita água. E essa fermentação a gente não tem controle. De repente, se você entregou pro seu bolo, o cliente agora, aqui ó, 2 horas da tarde, o cliente for comer às 3, ok. Só que você não controla isso. Seu cliente vai lá, deixou o bolo em cima da mesa, que hoje tá quente, já abriu um solão aqui agora. Deixou lá em cima da mesa, foi pro churrasco, foi fazer as coisas dele, esqueceu de pôr na geladeira, daí, putz, lembrou lá 10, 11 horas da noite, tacou o bolo na geladeira. Aí no outro dia ele vai lá comer o bolo. Esse bolo tá bom pra comer ainda? Esse bolo tá seguro pro consumo do seu cliente? Você garante isso? Eu não garanto. Não garanto e por isso que eu não faço. Então se tem aí, fechando a nossa cereja, se tem uma calda que você não pode utilizar, não tem por que utilizar, é calda com leite, tá? Sendo qualquer tipo de leite, não utilize, tá bom? Ou água com leite, ou só leite, leite com açúcar, pior ainda. O açúcar, o leite em contato com qualquer tipo de açúcar que tem na massa do bolo, que tem no recheio, que vai entrar em contato com o bolo, ela fermenta, tá? E essa fermentação pode sim azedar o teu bolo, tá bom? Principalmente se for um bolo, por exemplo, recheado com frutas, com morango, daí entra um ácido junto, daí melou. Então não utilize calda de leite com água, nem de jeito nenhum. Aí, eu nem tenho aqui porque eu não tomo refrigerante, mas tem o polêmico, né, Guaraná, não é isso? Pode usar Guaraná ou não pode, de uma vez por todas. E daí eu tiro um pouco, eu me dou a licença aí de tirar um pouco a doma, pendurar e vestir o jaleco que eu já vesti por tantos anos, né? Eu sou farmacêutica de formação, trabalhei inclusive em indústria alimentícia, trabalhei em farmácia de manipulação, então o que eu vou falar pra vocês eu falo com propriedade. Pode usar o Guaraná? Poder, pode. É o mesmo esquema do leite. Você vai botar o Guaraná bem feliz, se o teu cliente consumir daqui 1 hora, uma delícia. A minha tia do interior lá de Santa Catarina, os nossos bolinhos aí de aniversário eram molhados com Fanta, não era nem Guaraná, era Fanta. E a gente amava. Nossa, Fanta da minha época de infância era o meu refrigerante preferido. Mas entra na mesma história do leite, gente. O Guaraná, qualquer refrigerante, ele tem o gás carbônico dentro dele, né? Por isso que tem as bolinhas. E esse gás pode sim, em contato com a massa do teu bolo, em contato com os recheios,
isso fermentar. Quando, Laís, 1, 2, 10 horas, no outro dia, na mesma hora, você não tem como controlar isso, porque, mais uma vez, você não tem como controlar como é que o seu cliente manuseou esse bolo. Então, pra que é que você vai arriscar? Eu vou mostrar opções maravilhosas de calda aqui pra vocês, já dei, só de saborização, já dei uma meia dúzia aí de opções. Pra que é que você vai empacar no tal do refrigerante? Antigamente, isso era muito usual, muitas confeiteiras passaram uma vida, você nunca viu ninguém, sei lá, Deus me livre, morrer disso. Só que aqui a gente tá falando de segurança alimentar. Quando você entrega o produto pro seu cliente, você tem que garantir que desde o momento em que você soltou da tua mão e entregou pro cliente, que ele fique seguro para consumo dentro da validade que você coloca. Faz sentido isso para vocês, gente? Estamos conversando. Solta lá as perguntas. Escreve aqui embaixo para mim. Que calda que vocês usam? Quero saber qual é a caldinha que vocês usam no bolo de vocês, qual que é a preferida e se vocês têm dúvida, né? E se algumas de vocês usam guaraná ou outro refrigerante. Não tem problema, que nem eu falei. Poder? Pode. Só que você não tem como fazer a garantia microbiológica desse bolo no sentido de proliferação de micro-organismos, primeiro, e no sentido de, o guaraná principalmente, né, ou qualquer refrigerante, de que esse bolo não vai fermentar. E o gás carbônico, sim, ele é elemento que pode fermentar no seu bolo. Então eu não vejo por que, a não ser aquele sabor de infância. Você vai fazer pra tua família final de semana? Faz! Agora, para fazer a venda do bolo, de jeito nenhum guaraná. Eu não aconselho, não recomendo nem guaraná, nem outro gerante. Isso era comum antigamente, naqueles bolos mais... bolo de vó, né? Aqueles bolos de aniversário. Mas agora, assim, ó, não recomendo mesmo. Tem mais alguém que falou aí de caldas? Já usava água com leite condensado, mas colocava na proporção de 1/3, é isso? 1/4 da bisnaga, o restante de água. Tudo bem, a proporção você que escolhe, tá? Eu uso meio a meio, acho mais prático. Falei, água com leite condensado pode, a mais tradicional é a que eu uso aqui diretão, tá? E eu gosto demais de usar água com leite condensado porque ela é prática, né? Você colocou meio a meio, chacoalhou, tá pronto pra usar, não sobra, não falta. Se precisar de mais, você faz na hora, não precisa aquecer. Então a caldinha de água com leite condensado é super tradicional, né? Aí vocês estão me falando aí, mas eu uso água com açúcar e baunilha, água com leite condensado. É top, né? Água com leite de coco. Ai, que gostoso! Gostei da ideia, Rô. Só que tem gente que não gosta de coco, né? Eu não gosto de puxar muito a calda pra algum sabor específico, porque às vezes o cliente não gosta e daí você não vai avisar, tem uma calda de coco. E o cliente pediu um bolo de chocolate com ganache de laranja. Já bagunçou um pouco, né? Então tem que pesar isso aí também. Assim, ótima pergunta, ó. Leite condensado com água não azeda? Não, porque o leite condensado é passado por um processo de aquecimento em altas temperaturas para ele ficar naquela textura, naquela consistência. E o leite condensado tem uma alta concentração de açúcar, tá? E ele tá pasteurizado, né? Ele foi colocado em altas temperaturas e pressão para ficar na consistência do leite condensado. Então ele pode ser usado com segurança. Gostei dessa do rum, vou provar. É uma delícia, Thaís, você vai adorar. Leite de coco com prestígio, maravilhoso, né? Aí fica top, caldinha de leite de coco. O que mais que eu tenho que passar pra vocês? Vamos lá. Agora, eu vou passar pra vocês agora quais caldas vocês podem utilizar. Pega a cereja aí. Vou passar pra vocês qual calda vocês podem utilizar de acordo com a massa do bolo, tá? Primeira coisa que vocês me perguntam, Laís, a massa manteigada, eu posso utilizar calda? Me dá a impressão de que a massa fica seca. É diferente de uma massa pão de ló. Hoje mesmo de manhã eu tava respondendo o direct a respeito disso. Gente, a massa manteigada, o próprio nome já diz, ela é feita a partir da manteiga, né? Daquela gordura animal maravilhosa que derrete na boca. Porém, feito com gordura, você entende que se eu for colocar uma calda base água, ou seja, água com leite condensado, calda base de açúcar, sempre tem muita quantidade de água, né? Quando você entrar em contato com dessa água, dessa calda, com a tua massa manteigada, é óbvio que ela não vai absorver da mesma forma que um pão de ló. Pão de ló é uma esponja, né, gente? Se eu pegar a esponja e colocar aqui embaixo da pia, ela vai absorver a água e ela segura até certo momento. Quando você aperta, escorre aquela água. A massa pão de ló é a mesma coisa. Uma massa manteigada, ela vai sim ficar molhadinha, saborosa. Eu provo pra vocês, se tiver alguma clientinha minha por aí, aluninha, né? Manda cerejinha aí, veja fala pra mim se a massa manteigada não é molhadinha. Ela é. Vocês só precisam entender que ela não vai ficar na mesma textura e consistência que um pão de ló, porque são massas de estrutura diferente, não tem como. Ela vai ficar molhadinha, ela vai ficar saborosa, ela vai absorver os sabores da calda, se você optar por uma calda saborizada, mas o resultado não tem como ser o mesmo, porque o processo de preparo dessas duas massas são muito diferentes, né? Então só entendo que vai ter um resultado diferente porque a massa é diferente, né? Massa manteigada é perfeita. E a quantidade de calda, né? Vocês me perguntam também. Qual a quantidade de calda colocar? Eu me bobeei hoje, a gente montou os bolos, eu ia até deixar um bolo pra mostrar na hora pra vocês, mas não vai ser difícil de entender. O bolinho já tá montado, tá? Já tá estruturado aqui, já tá
tá com acetato, daqui a pouquinho vocês já vão ver que eu vou soltar nos stories aí, a gente vai fazer ele daqui a pouco. Vocês têm a tua caldinha de leite condensado pronta. Como é que vocês vão fazer na casa de vocês? Agora senta aí, pega o papel e caneta na mão, tá? Pra vocês anotarem e não errarem nunca mais. Esse bolo aqui é um bolo aro 15. Vocês vão colocar esse bolinho em cima da balança, vamos supor que vocês vão fazer ele agora, tá, gente? Eu só tô mostrando que ele já está pronto, eu não vou botar calda aqui agora, mas eu vou mostrar pra vocês. Pegou lá a tua primeira camada de massa, põe em cima da balança. Colocou em cima da balança, tá a balança. Vem com a tua caldinha pronta e você vai fazer um movimento de zigue-zague, ó. Você vai fazer isso aqui. Vira o teu bolo na metade e repete. Pronto. É isso. É assim que se molha um bolo de forma adequada. Você vai molhar de um lado, vira e molha mais uma vez. É isso, tá? E para um bolo de aro 15, anota aí, mais ou menos 40 ml, 40 gramas, né? Se você botar na balança, são 40 gramas de calda por camada de bolo. Um bolo aro 15, 40 gramas de calda por camada de bolo. Colocou, fez a cinta, colocou a calda, fez o recheio, vai para a próxima camada de bolo, a mesma coisa. Põe em cima da balança, tara e faz o movimento, tá? Mas, poxa, Laís, eu tenho que fazer isso com todo o bolo meu? Não precisa. Com o tempo, com a prática, com a agilidade, gente, de todo dia, você ter 10 bolos para fazer no mesmo dia, você já pega a prática na mão da força que você tem que fazer na bisnaga. Então você não precisa, a gente não usa mais balança aqui, a gente só faz assim, vira o bolo, faz, e a pressão que a gente faz na bisnaga é a mesma, é prática. É a mesma coisa do bolo sair liso ou não sair liso. Isso vai muito da prática de vocês, e quanto mais vocês praticam, mais vocês vão fazer isso de forma automática. Aí vem uma outra cereja que eu quero entregar pra vocês, gente, que vocês me perguntam muito isso, tá? Então segura a cerejinha aí. Quando vocês forem molhar o bolo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aplicar a cinta de contenção. Então você colocou a massa, você aplica a cinta e depois de fazer isso é que você vai passar calda, do jeito que eu acabei de mostrar pra vocês. Por que isso? Por que não é antes? Se você primeiro coloca a calda e depois vem com a cinta, principalmente cinta de buttercream, a cinta vai escorregar em cima da massa do bolo. Vai ter um monte de caldinha ali, tá molhada a superfície que você acabou de molhar. Ó, essa é ótima. Tá molhada a superfície que você acabou de aplicar calda, certo, minha gente? Então, se aconteceu isso e você aplicar a cinta vai dar uma escorregada. Aí você vai colocar o recheio, aplica outra camada de bolo, vai começar a pesar e essa cinta escorrega. E pode ser que ali você perca a estrutura do teu bolo. Aí vem muito também de, ai, meu bolo desmontou, meu bolo escorregou, não deu tempo, meu bolo desmanchou. Esse é um dos motivos porque o teu bolo escorregou. Você veio com a cinta depois que você aplicou a calda, o teu bolo estava molhado e daí escorregou, tá? Então, primeiro sempre a cinta, molha o bolo, aplica o recheio e assim por diante. Pode falar, tem perguntas? Manda lá. Tem aqui no YouTube. Minha calda predileta é leite de coco e leite. Bolo de casamento pode usar calda? Sim, bolo de casamento deve usar calda porque a gente quer impressionar os clientes, não é isso? E num bolo de casamento, gente, o potencial que você tem de, a partir de um bolo de casamento, você vender para, no mínimo, umas 10, 20 clientes novos, é enorme, né? Se você pensar aí fora, situação que estamos hoje, mas um bolo que tenha 200, um casamento, né, que tenha aí 200 convidados, 300, 100 convidados, que seja um casamento pequeno, com 100 convidados somente, se você pensar que 10 desses convidados se apaixonaram pelo seu bolo e querem pedir um bolo pra você, ou que normalmente quando a gente vai num casamento, as pessoas que estão lá também estão próximas de casar, porque são no mesmo grupo, são amigos, são conhecidos, não é isso? Então a chance de em um casamento vocês fecharem uns 2, 3 casamentos a mais ou mais pedido de bolo é enorme. Aí você pega e monta um bolo e não coloca calda no bolo, vai deixar o bolo seco, o bolo sem esse gostinho a mais que você pode trazer aí com a caldinha que eu ensinei pra vocês, caldinha com rum, caldinha vermelhinha, rosada com geleia, com as outras opções que eu passei pra vocês aqui. Então não perca essa oportunidade, tem que molhar sim a calda do bolo, tá? A calda do bolo é ótima. Tem que molhar sim o bolo, independente se é bolo de casamento ou não. Se você tiver a massa correta, a cobertura que te permita, te dê segurança, que é o buttercream, né? Não é o tema da live hoje, mas o buttercream, sem a menor dúvida, é a melhor cobertura pra você entregar um bolo de casamento. Você não vai molhar esse bolo? Claro que vai. Vocês estão me perguntando aí, né? Eu falei que no aro 15 você usa mais ou menos 40 ml de calda. Ah, e no aro 20, 25, 30, 40. Gente, é o mesmo processo. Você vai pegar o bolo, você vai colocar na balança, vai tarar a balança e vai fazer o movimento. Fez o movimento até o final, virou o bolo, fez o movimento até o final, olha na balança. Pronto, acabou. É isso. Botou a próxima camada do bolo, faz o movimento, vira, faz o movimento e olha na balança. Pronto. Você tem outra forma de fazer isso também. Se você quiser, você pode pegar na tua bisnaga que você fez a tua caldinha e você pega uma canetinha e marca. Coloca lá, marca lá. 1, 2, 3, 4. Pega os 40 ml, depois marca, ó. Baixou, 40 ml é aqui. Aí você sabe que a próxima camada que você fizer vai estar na outra
outra marquinha. Também é uma forma de fazer. Eu não gosto, porque você lava, de repente sai a marquinha, eu não acho muito prático. Então, pro bolo aro 15 e 40 ml. Pros outros, é só você fazer o movimento e anota. Põe a ficha técnica, pendura lá na parede da tua cozinha, deixa na tua pasta e pronto, resolvido. Independente qual for a calda, você sempre vai utilizar a mesma quantidade em gramas pesado na tua balança. Com o tempo, coisa rápida, gente, depois de um mês, as minhas cerejinhas aí depois do primeiro mês já estão bombando de bolo, né? A gente falou sobre isso na mentoria ontem à noite. Então, depois do primeiro mês, você já tá vendendo aí 3 bolos por semana, 4 bolos por semana, você já vai pegar a pressão na tua mão bem certinho, não vai mais precisar pesar. E aí você faz isso com segurança, te garanto. Ah, sim, isso é super importante, gente. Já vou correndo as perguntinhas aí. Por que na bisnaga, por que essa bisnaguinha, tem outro modelinho aqui, mas é tudo igual, gente. Você vai naquelas casa China, casa de produtos de R$1,99, você compra a bisnaguinha de ketchup e mostarda de antigamente. Por que é melhor utilizar a bisnaga do que utilizar qualquer pincel que vocês inventem aí? Pincel de silicone, pincel de confeitaria, aqueles pincéis que a gente usa para decoração de bolos, né? Que nem eu mostrei para vocês ontem nos stories. Por que é melhor usar a bisnaga? Gente, a bisnaga dá esse controle que eu falei para vocês. Quando vocês apertam a bisnaga e passam em cima do bolo, vocês estão olhando que tá saindo aquela quantidade entrando em toda a parte do teu bolo. Quando você faz isso com o pincel, você não tem como medir. Claro, se você pesar, sim, você vai estar olhando, você vai estar pesando cada quantidade que você está colocando na camada do bolo. Mas no teu dia a dia, você não vai ficar colocando o teu bolo em cima da balança e fazendo isso com todos os bolos da tua produção. No começo, faz. Você só tem um bolo por semana, dá tempo tranquilo de você fazer. Só que, principalmente se você é minha cerejinha, você vai crescer assim, ó. Você tem método, você sabe como fazer, você vai começar a produzir rápido, você tem as ferramentas, eu ensinei pra vocês. Então, no dia a dia da tua produção, onde você vai estar começando a produzir mais, cada vez mais, não fica viável você ficar colocando na balança e pesando o tempo inteiro. E a bisnaga te dá essa precisão. É sempre a mesma força na mão, você tá vendo que tá penetrando na calda do bolo. Na calda do bolo é ótimo, na camada do bolo, tá? Coisa que a pincel não vai te dar. Você pega o pincel, ele vem encharcado e você coloca lá em cima do bolo. Isso não te dá segurança, não te dá precisão. Então, eu te digo com tranquilidade que a bisnaguinha aí de ketchup, essas antigas que você compra em casa de R$1,99, ela é bem mais eficiente porque você faz essa pressão na bisnaga e ela já entra no seu bolo de forma uniforme, tá? Então, usa a bisnaga, que você não tem erro, isso daqui dura uma vida, paga R$1,99 e fica aí. Normalmente, os pincéis de confeitaria, inclusive, eles têm um custo bem mais alto, porque pincel de confeitaria, que obviamente foi feito específico para isso, ele não solta as cerdas, ele é bem firme, então ele tem um custo mais alto, bem mais alto. Eu lembro, por exemplo, que eu tava pesquisando os pincéis para comprar, para fazer decoração de bolo. Um pincel de confeitaria que eu tenho aqui, que parece aqueles cabelinhos de bebê, que fica um efeito lindo no bolo. Eu lembro que eu paguei um pincel de confeitaria que eu comprei aqui, eu paguei R$45 nele, ele é desse tamanico. Aí eu queria fazer um outro efeito mais rústico no bolo, que foi o que eu usei ontem, inclusive nos stories que vocês viram, aquele laranjinha, que compra em casa de material de construção mesmo, R$2. Então olha a diferença, eles têm o mesmo tamanho, um é 2 pila que você paga lá na casa de material de construção, pode usar também, é só você ver se não solta cerda, enquanto que o pincel de confeitaria, pô, quase R$50 o mesmo. Então eu não vejo pra que vocês começarem já com um custo tão alto, sendo que isso daqui, coisa simples, te resolve a vida. Tenho molhado os bolos com almíbar do abacaxi, a água da lata. A água da lata do abacaxi, aquela caldinha, maravilhoso. Pode fazer sim. Inclusive, combina, né, gente? Aí você fala, você vai fazer aquele recheio maravilhoso que eu ensinei em live pra vocês, hein? Aquela compota de abacaxi com coco, aquele toquezinho de canela, delícia. Aí você faz lá, as cerejinhas, o creme 4 leites que eu ensino pra vocês no curso, top. Nada mais justo, né? Nada mais coerente, que fica uma delícia, utilizar a própria aguinha da calda do abacaxi. Você pode usar com certeza, com tranquilidade. Inclusive, é essa mesma aguinha que a gente usa pra fazer a compota de abacaxi com coco. Então, caldinha do pêssego, a água do pêssego, se for fazer um bolo recheado com pêssego em calda, super tranquilo, pode usar também. Aí tem outra pergunta, já falei da cinta de contenção, já falei do pincel, que mais? E vocês me perguntam também, posso molhar meu bolo só com água? Olha lá a cereja, vamos lá. Eu posso molhar o meu bolo somente com água? Gente, vocês querem encantar o cliente de vocês, não querem? Vocês fizeram um recheio gostoso, vocês testaram, vocês fizeram uma massa maravilhosa, vocês cobraram o valor correto desse bolo, fizeram a precificação, tá lá o bolo lindão, fizeram uma decoração bonita que eu ensinei pra vocês em curso, por exemplo, e daí você vai molhar o seu bolo com água. Que coisa mais sem graça, gente. Vocês perderam a oportunidade de encantar o cliente de vocês. Perderam. E vai ficar ruim? Ruim não vai, mas não vai acrescentar nada. A massa de baunilha, por exemplo, que é neutra, ela é gostosa, ela é saborosa, ela é muito boa, mas entrar com uma caldinha que seja de água com leite condensado, como eu ensinei pra vocês, já dá outra
experiência pro teu cliente. Não molhe o bolo com água, tá? Não tem porquê. Eu dei opções aqui fáceis que vocês pegam aqui, ó, em 3 segundos resolve a vida de vocês, ao invés de vocês ficarem lutando aí, colocando água no bolo, de jeito nenhum. Eu vou fazer um exemplo de caldinha pra vocês. Vou pegar aqui a metade de água e vou fazer a da geleia pra mostrar pra vocês verem que cor linda que fica. Olha lá, ó, metade de... quase, né? Não vou fazer a bisnaga inteira, mas uma parte de água e eu vou colocar um pouquinho de geleia aqui pra dar o sabor. Bem pouquinho, tá, gente? Essa minha geleinha aqui é de morango. Olha lá, ó, vai pingar uma gota aqui, ó. Eu vou colocar mais uma gotinha. Beleza. E vou agitar pra vocês verem que simples que é e como fica uma caldinha muito saborosa. E a gente vai agitar, tá? Tá um tom bem rosadinho, bem clarinho. Vocês podem intensificar isso daqui com uma colherzinha de delipaste de frutas vermelhas. Você alcança lá pra mim, só pra gente ver como é que fica? Pasta saborizada de frutas vermelhas, tá? Aqui já ficou uma corzinha, não quis colocar muita geleia, mas eu vou colocar uma pastinha pra vocês verem que delícia que fica. Pode pôr mais geleia? Pode. Fica tudo a critério de vocês, tá? Pra deixar a caldinha bem gostosa. Quer colocar um pouquinho de leite condensado? Pode. Só tô mostrando pra vocês como é simples de fazer, tá? E esse tom rosadinho que você colocar na calda vai ser absorvido pelo teu bolo, fica saboroso, fica delicado, né? Fica aquele rosadinho na massa de baunilha. Aí vem outra pergunta de vocês. Já vou dar outra cereja aí que vocês me perguntam bastante nas caixinhas lá. Todas as minhas caldas, todas as caldas que vocês fazem tem que ser saborizada? Todas elas você tem que inventar alguma coisa pra saborizar? E eu respondo pra vocês que depende. Se vocês tiverem um bolo, eu sempre gosto de falar assim, a sugestão da confeiteira, né? Ou que eles falam assim, o prato do chefe, quando você vai no restaurante. Ou seja, assim, o meu mais vendido, o melhor bolo de chocolate com morango do mundo. Se vocês tiverem um sabor fixo, tem uma calda personalizada pra ele. Foi o exemplo que eu falei pra vocês do bolo, por exemplo, bolo de churros, né? Você faz aquela massa de chiffon maravilhosa com canela. Já ensinei em live pra vocês também. Faz aquele recheio de doce de leite argentino, doce de leite cremoso, brigadeiro de doce de leite com nozes. Aí faz todo sentido você molhar esse bolo maravilhoso com uma caldinha de canela. Faz a parte lá de caldinha de açúcar, saboriza com canela. Aí sim faz sentido, não é, gente? Pega lá e saboriza a calda de vocês. Se vocês tiverem um bolo pronto, mas bolo do dia a dia, bolo padrão da semana de vocês, que vocês vão colocar no menu, usa sempre a mesma calda. Metade água, metade leite condensado, agita, tá pronto, tá? Até mesmo porque se vocês ficarem inventando, por exemplo, vamos supor, vou fazer o meu bolo com panacota de frutas vermelhas, brigadeiro, branco com geleia e tal, e você usa essa caldinha aqui que eu acabei de ensinar vocês. E daí o teu cliente amou de paixão, da próxima vez ele quer igual e tal, e daí você nem lembra. Você nem lembra que você fez essa calda. Você fez de última hora, tinha lá geleia, papu, você resolveu. Aí você entrega o bolo, o cliente vai falar assim, esse bolo não tá tão gostoso que nem o outro. Aí você fala, poxa, mas é a mesma massa, o mesmo recheio, todo mundo elogia. O que será que ele tá reclamando? Esse cliente aí que deve ser chato. Não, você lá na correria da tua cozinha com um monte de coisa pra produzir, passou 1, 2, 3 meses, você nem lembra mais do cliente, ele pede o mesmo bolo pra você de novo, e daí você esqueceu, porque cada hora você tá fazendo uma calda diferente, certo? Então, eu vou colocar uma colherinha de pasta saborizada pra gente dar uma intensidade de cor e de sabor aqui nessa caldinha e pra eu mostrar pra vocês que dá uma diferença. E a pasta que eu gosto de usar, gente, como eu já falei pra vocês, eu repito, porque eu gosto de paixão mesmo, é da Fabri, tá? Aqui em Curitiba vende potinho fracionado assim. Esse aqui é de frutas vermelhas. Nossa, um perfume maravilhoso. Ou você compra o potão assim, que esse aqui é de baunilha da Fabri. É uma pasta italiana. E daí a gente... Nossa, agora começou a cair um toró aqui, vocês vão ouvir barulhando. Vou pegar aqui, porque ela é concentrada, tá, gente? O que é pasta saborizada, se vocês não conhecem? Vai lá uma cerejinha pra vocês extra hoje, né? A pasta saborizada, eu gosto de usar da Fabri. Tem outras marcas que são ótimas. Tem a Mac 3, tem a da Bella, tem a Pregel. A pasta saborizada, ela é o concentrado da fruta. Diferente de uma geleia, de uma compota. Eles concentram os sabores da fruta. Tem açúcar, tem outros produtos, mas o fato é que fica concentrado. E esse concentrado de fruta, a gente utiliza pra tudo. Tudo que você quiser na confeitaria, você coloca pasta saborizada. Na massa, nos recheios, na ganache, no brigadeiro, no creme de baunilha. Tudo você pode usar pasta saborizada. Eu vou pegar uma colherinha aqui, ó, gente. Colherinha de café, olha lá. Ó, e vou colocar aqui dentro. Vou colocar até a colher, porque tem que usar bem, né? Pasta saborizada, a gente não desperdiça. E eu vou chacoalhar de novo pra vocês verem que cor linda que vai ficar. E pasta saborizada, gente, tem de tudo, de todos os sabores que vocês imaginam da vida. Então vocês compram lá na loja de confeitaria que vocês conhecem, tem de tudo. Framboesa, mirtilo, pistache, morango, frutas vermelhas, amêndoas. Olha que cor linda, gente. Toró em Curitiba. Tem mais gente aí. Começou o toró de novo. Só porque eu vou dar uma escapadinha. Nunca saio, né? Sempre naquela correria, quando se resolve dar uma escapada, me cai o toró de Curitiba. Certo, gente? Gostaram?
acharam? Coisa simples. Olha aí, ó, eu conversando com vocês, falando, resolvi uma caldinha simples e que vai dar um sabor muito especial pro bolo de vocês, tá? Vai deixar o bolo molhadinho com aquele tom rosado, lindo. Que mais? Todas as caldas precisam ser saborizadas, já comentei. Tem mais perguntas? Passou alguma pergunta lá no Instagram que eu não vi? Enquanto isso, a gente vai fazer uma caldinha aqui, coisa rápida. Ó o desperdício. Não tem desperdício, não. Estavam perguntando das marcas, mas você já falou, já. Sim, se eu gosto da marca Blend de pasta saborizada, nunca provei. Gente, peguei uma leiteirinha que a gente aquece, faz calda aqui dentro, tá? Vou colocar uma parte de água e 2 partes de açúcar, tá? Que é a minha receita, eu vou colocar água, açúcar e vou aquecer, tá? Coisa assim, nada demais. E daí a gente vai saborizar. Aqui, dá uma leve mexida. Enquanto vai aquecendo aqui, bora tirar as dúvidas de vocês? Manda as perguntinhas aqui embaixo. Me pediram bolo de cenoura com calda. Uso leite condensado com água mesmo? Nunca fiz. Tem uma excelente opção, acabou de vir aqui na cabeça. Excelente opção pro bolo de cenoura. Você também pode fazer a caldinha de vocês uma metade água, ou vamos dizer assim, 2/3 de água e 1/3 ou outro terço aqui, vocês colocam brigadeiro fluido, brigadeiro mole, tá? Não vai colocar brigadeiro no ponto de bolhar, né? Pega aquele brigadeiro que não chegou no ponto de recheio ainda, que ele tá molenga, tira lá umas 2, 3 colheres de sopa e coloca aqui dentro na água, chacoalha. Aí a tua massa de bolo de cenoura vai ficar com aquele saborzinho de chocolate do brigadeiro, tá? Vai ficar uma delícia, fica top. Agitar aqui um pouquinho, minha aguinha, eu fiz uma calda fiz pouquinha calda, né, gente? Então ela dissolve rápido aqui. Beleza, ferveu, tá pronto. Vou deixar aqui de lado, pra não me esbarrar e derrubar isso daqui. Deixa eu deixar de ladinho. Daí a gente já vai saborizar ela. Gostaram, gente? Qualquer bolo de chocolate com morango, com ganache, com brigadeiro, tá? Você pega um pouco desse brigadeiro, coloca 1/3 da bisnaga, completa com água e chacoalha. Fica uma delícia. Fica muito bom mesmo. Aqui, quantas gramas de calda você coloca em cada fatia? Eu não vendo fatia do bolo, então eu não vejo por fatia. Eu vejo a quantidade que você coloca num aro. Então eu mostrei pra vocês como é que faz e vocês vão testar aí na cozinha de vocês. Pega o bolo, colocou o bolo, pega o teu cake board, colocou o bolo, colocou a cinta, põe em cima da balança, tá na balança. Daí você vai fazer esse movimento, vou repetir, talvez tenha chego depois. A gente faz um zigue-zague assim, ó. Faz o zigue-zague, vira o teu bolo e faz o zigue-zague de novo, tá? Se for um bolo de aro 15, que é o que eu passei já de dica aí pra vocês, o bolo aro 15 você vai usar 40 ml, 40 gramas mais ou menos, né? Você vai botar na balança e pesar 40 gramas por camada de bolo. E os outros você vai fazer esse mesmo zigue-zague, daí você olha na balança e vê quanto deu. Daí você anota na tua ficha técnica. Bolo de cenoura molhado. Você vai molhar menos daí, né, Thaís? Você molha menos, não vai molhar a mesma quantidade que eu acabei de falar, porque o bolo de cenoura ele já é úmido, né? É uma massa à base de óleo, então ele já tem uma umidade maior. Então você vai molhar bem pouquinho e com caldinha de brigadeiro ainda vai ficar top. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só dar um clique aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não estão no Telegram, não percam. Todas as receitas a gente passa por lá, tá? Quando você clicar no link da bio, ou seja, abriu a minha página, vai ter um linkzinho em azul, você clica ali, você vai ser direcionada pro Telegram e é lá que eu passo receitas, dicas, áudios, vídeos e sempre mais. E é dali que vocês não perdem os horários e as datas das lives também, certo? Aqui no YouTube, a você está perguntando, Laís, você tem receita de massa manteigada de chocolate em alguma live? Tenho no curso. Tenho no curso. A massa manteigada de chocolate, assim como a de baunilha e as mais de 10 opções que eu entrego pra vocês, é conteúdo exclusivo das minhas alunas daí, tá? Tem conteúdos que tem que ser exclusivo delas. Imagina, tem um monte de cerejinha aí. Aí eu pego, me solto a receita do curso, não faz sentido, né? Elas confiam na técnica, confiam no método que eu ensino pra elas serem aí confeiteiras de sucesso, faturando, ganhando dinheiro na cozinha de casa com os bolos em buttercream. Então não faria sentido nenhum eu soltar uma receita, né, um conhecimento que eu passo exclusivamente para as minhas alunas em live. Mas se você procurar lá no Telegram, você vai... Gente, vocês têm bolo lá pro resto da vida. Dá para fazer bolo o ano inteiro sem repetir mentira, mas assim, encantando as clientes de vocês, tá? Ainda não tem 365 bolos. Mas quem sabe no curso, se as minhas cerejinhas sabem ali, né, a respeito das saborizações que dá para fazer, daí o céu é o limite para elas, tá bom? Tchau, tchau!